Quando você disser. Posso? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cláudio Pinheiros, eu sou da IBM Research, sou vice-diretor do C4AI. Bem-vindos a essa apresentação aqui hoje. Primeira coisa, a gente está planejando gravar essa apresentação. Se tiver alguma objeção, se não tiver, a gente continua para outras pessoas poderem apresentar. Isso é parte de uma série de palestras técnicas que a gente faz mais ou menos a cada 15 dias, tá? Se vocês quiserem saber, ser informados disso, a pessoa certa para falar de como ser informado é a Eliana lá atrás, tá? Hoje a gente vai ter um convidado especial da IBM Brasil, Fábio Lima. Ele é o Subject Matter Expert, é o cara que sabe tudo de Watson X, Brasil. Watson X é o brand da IBM para produtos de AI, é o nosso concentrador de serviços de AI. A gente vai falar mais sobre isso, é um grande prazer ter ele aqui. Ele vai mostrar um pouco o que é disponível. O objetivo é a gente conseguir enxergar um pouco o ambiente profissional de desenvolvimento e produção de AI. Tá? Sei que muita gente, pessoas aqui tem experiência em mexer com máquinas que tem GPU, com clusters, com treinar modelos. Acho que a ideia é dar um pouco de o que é um ambiente profissional nessa área. E ele vai falar um pouco também sobre acesso e assim por diante. Tá? De novo, um prazer. A apresentação de 45 minutos, 50, depois perguntas, tá? E depois a gente vai ter um café ali para os presentes fisicamente aqui. Obrigado, Cláudio. Eles colocaram o chique aqui. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. Super empolgado de estar aqui com vocês. Como ele falou, a gente coloca esses nomes difíceis, mas eu estou liderando a área de AI, então, no Brasil. E a ideia aqui é ser bem descontraído, então podem ficar à vontade, fazer perguntas, não tem problema nenhum, tá? Eu vou passar um pouquinho do que é a plataforma do Watson X, um pouquinho da história, o que está acontecendo no mercado. Vocês também devem estar acompanhando bem de perto todo esse movimento, né? Então, você pensar... A primeira coisa que eu falo, né, nesse momento que a gente está passando, e aí vocês estão bem na crista da onda aqui, né, mas a questão da IA, né? Para a gente que está no mercado de trabalho com isso, ou no mundo acadêmico, a gente sabe que isso não é tão novo, né? Se a gente falar, voltar lá, a gente volta lá para 1950, lembra do Alan Turing, que já estava falando de IA. E a IBM, desde então, investe em IA, né? E vocês sabem que já tinha vários lugares usando IA, várias situações, mas o ano passado deu um boom devido a uma solução, né, que todo mundo sabe, que chegou na mão de todas as pessoas, e aí todo mundo passou a falar daquilo, né? Então, chegou a um certo ponto que as empresas também começaram a falar, eu tenho que aproveitar esse momento. Então, é esse momento que a gente está passando agora de todo mundo falar de IA, né, sem saber ali, às vezes quer implementar projetos e não sabe nem por quê, né? Eu quero fazer alguma coisa com IA. O que você vai fazer? Não sei, mas tem que fazer, porque está tendo muita demanda para todo mundo usar IA, né? Bom, eu falei, né, do concorrente, mas é o ChatGPT que fez um barulho gigantesco, todo mundo usa hoje em qualquer lugar, né? É fácil de acessar, tem a versão aberta, tem lá suas vantagens, tem seus riscos, não entra o caso aqui. Mas a verdade é que a IBM não olha para o usuário final B2C, que a gente fala, né? A gente olha sempre B2B. Então, a gente está sempre preocupado em como é que eu vou ajudar as outras empresas a ter um ambiente que possa usar IA de várias formas, né? Virar um pouquinho aqui, que eu fui para lá, porque senão eu percebi que eu estava na frente da TV e ficava meio... né? De certa forma, talvez vocês já tenham interagido com a inteligência artificial da IBM sem saber, porque é as empresas que oferecem para o usuário final. Então, quem aqui tem conta no Bradesco? Já falou com a Bia do Bradesco, né? Ou já comprou alguma coisa na Magalu, e falou com a Lu da Magalu. Ou conversou com a Clarinha da Claro. Ou no Banco do Brasil, com o assistente. Ou no Sicredi. Todos eles são IBM, né? Então, são mais de 500 empresas só no Brasil usando IA, usando a plataforma da IBM. Tá? Bom, o impacto, né? O que a gente tem visto bastante é esses números só aumentam, né? Então, todos os executivos falam aí que vão aproveitar e vão ter 75% de vantagem competitiva vai vir da IA generativa, ou as empresas estão investindo aí para ter IA generativa nos seus processos até 2026.
e a questão da oportunidade das empresas, né? Então, todo mundo olha para isso porque a gente sempre fala no mercado corporativo, né? Você pode até esperar amadurecer, falar, não está pronto ainda, vou esperar mais um pouco para depois investir, mas se o seu concorrente fizer e der certo, você vai perder uma fatia do mercado gigantesca, né? Então, essa questão de deixar também mais para frente é sempre um problema, né? E tem um lado das preocupações, né, que vocês também devem ter ouvido falar, as empresas mais ainda, questão de como é que eu estou usando essa IA, como é que eu consigo ter segurança, explicar o porquê que eu tomei decisões, né, o modelo decidiu isso porque a questão da ética, de viés, de confiança, todos esses são pontos que a gente faz pesquisas, né, dentro do Instituto da IBM, com vários executivos, e aí aparecem esses números, né? E esses pontos, eles vão exatamente de encontro com toda a regulamentação que a gente tem visto no mundo inteiro. O mundo inteiro passou a falar de regulamentação de IA. Acho que o último que foi aprovado foi na União Europeia, 2 semanas atrás, né? E no Brasil a gente já tem esse projeto de lei 2338, que já está passando lá pelo Senado, sobre regulamentação de IA, né? E quando a gente desce dentro do artigo 3 dele, a gente começa a ver o que está escrito lá dentro, aí ele começa a falar a questão de governança do uso da IA, a questão de viés, né, de não ter discriminação na hora que eu estou tomando uma decisão, a questão de justiça, explicabilidade, risco, transparência. Então, vai desde modelos tradicionais, né, que vão continuar existindo, a gente não vai parar de fazer modelos de risco de crédito, ou de churn, ou de recomendação de produtos, e eu não vejo o LLM fazendo isso, né, porque é totalmente diferente, mas o LLM também entra ali, porque aí começa a ter uma exposição de repente, dar uma resposta errada, e aí eu posso ter não só um impacto financeiro, mas também impacto na própria marca da empresa. Basta dar uma resposta errada. A gente sabe como as coisas viralizam hoje em dia, pode ser um problema para a empresa, né? E aí, com isso, a IBM, no ano passado, né, no Think do ano passado, que é um evento que a gente faz lá fora, foi em março, mais ou menos, ou abril, a IBM anunciou a plataforma chamada Watson X. O X é de potencializar o uso de IA pelas empresas, né? Então, a IBM já vinha com esse produto sendo desenvolvido, né, pelo time de research, e aí, quando saiu o ChatGPT que fez o barulho, ela falou, bom, agora a gente consegue colocar, então, a plataforma para todo mundo usar. E aí, essa plataforma tem 3 grandes pilares, né, o AI, o Data e o Governance. O AI é o estúdio para criar modelo, seja modelo tradicional, seja modelo generativo, já tem lá dentro disponível, e eu faço todo o processo, né, desde o que a gente chama do MLOps, né, começo a treinar, testo, valido, põe em produção, vou monitorar esse modelo, então está tudo ali dentro daquele pilarzinho ali. O Data, toda vez que a gente fala de IA, a gente sempre fala, tem que ter dados, né, se eu não me engano, 70% dos projetos falham por causa de qualidade de dados. Então, é importante ter uma facilidade de acessar o dado. Então, o Data é o nosso lake house para ajudar as empresas a acessar esse dado onde ele estiver, através de virtualização, ou se eu precisar armazenar, eu uso uma arquitetura super aberta para armazenar, né? E o governance vai de encontro exatamente para ter esse controle de que IA está sendo criada, onde que está sendo usada, quem que criou, com que modelo, com que técnica, com que parâmetro, rastreabilidade de que dado foi usado. Então, eu faço isso tudo lá na governança. Até aqui tudo bem? São 3 pilares que estão totalmente independentes. Então, eu posso usar qualquer um deles, não preciso ter os 3. E a IBM está cada vez mais open, né? Então, quando eu falo lá do governance, por exemplo, do governance, eu não preciso monitorar só modelos que foram criados aqui. Eu posso monitorar modelos que foram criados em outras nuvens. Seja AWS, seja Azure, seja outras, né? Eu customizo. Outra coisa que é diferente, eu posso rodar ele na nuvem IBM, eu posso usar como SaaS na AWS, que também já estão sendo disponíveis os serviços lá. E se o cliente falar, não, mas eu quero usar na Azure, eu quero usar no Google, eu quero usar no meu data center, também pode. Porque ele roda sempre em cima do OpenShift, e aí isso permite que eu leve ele para qualquer lugar. Então o cliente põe onde ele quiser. Tá? Bom, a gente faz toda a parte do MLOps que eu comentei, né? Então desde encontrar o dado, para fazer o processo do CRISP-DM que a gente consegue, vocês devem ter visto, né, em algum momento, mas todo o processo, acho o dado, caso de uso, valido o dado, treino o modelo, testo, faço o deploy, então tudo ali dentro do mesmo lugar. E aí, como a gente tem os desafios nas empresas, nem todo mundo tem cientista de dados sobrando, né? A gente tem esperança que a gente até ganhe mais, né? Mas algumas já tem bastante. E aí muda o perfil. Se a pessoa veio de uma formação mais estatística, ela prefere trabalhar com RStudio, certo? É o R, né? Então eles gostam do R. E eu tenho lá dentro o R para quem trabalha assim.
E se veio da área mais de tecnologia, né, de computação, vai preferir com notebook. Vai lá com Python, de repente o Python com Spark, dependendo de onde estão meus dados, aí eu escolho, também tenho aqui. E se eu quisesse levar isso para uma área de negócio, para marketing, por exemplo? Será que eu vou achar gente que sabe codificar? Não. Então a gente também tem uma interface mais amigável, que é o que a gente chama de drag and drop. Vocês já devem ter ouvido falar do SPSS, que existe há vários anos, né? A IBM comprou lá em 2008, também está aqui dentro. Modelos de otimização, né? Aqueles modelos matemáticos. Tinha lá o Ciplex, também está aqui dentro, só foi renomeado, né? Se chama Decision Optimization hoje. E até mesmo forma automática. Então, no começo, lá no passado, quando começou a aparecer soluções de auto IA, era super demorado, ou as pessoas até desconfiavam, falavam, não é possível que esse negócio fez e ficou bom o modelo, né? Então, as pessoas desconfiavam. A IBM fez a solução de auto IA e ela abriu a caixa de Pandora, vamos dizer assim, né? Porque você põe os seus dados e tem que acreditar. Então, aqui ele cria e depois ele exporta o dado para você num notebook em Python, tudo documentado. Você pode editar e fazer o que quiser. E hoje a gente vê as empresas testando de forma muito mais rápida um primeiro modelo sem precisar gastar muito força. Pode ser para uma área de negócio mesmo, e ele vai lá e faz todos os testes, né? Então aqui mostra um pouquinho dessas interfaces, tem a interface ali do notebook, tem a interface do AutoIA ali em cima, ou do SPSS, que são caixinhas, cada caixinha já tem as funções pré-determinadas, eu arrasto, desde a leitura do dado, tratamento, fazer particionamento, qualquer tratamento que eu tenha que fazer, join entre tabelas de dados ou bases, né? Os modelos já estão lá, todos eles estão disponíveis lá dentro, seja modelo supervisionado ou não supervisionado, tem a parte de análise de texto, então está tudo dentro de uma... Vou arrastando essas caixinhas só, e crio esse fluxo. Depois a gente vai para a parte generativa, pensando ali dentro do AutoIA ainda, da parte do Watson XAI, né? Na parte generativa, a IBM também tem uma visão, uma estratégia diferente. Primeiro que a gente acredita, e a gente tem visto isso acontecer, que não vai ser o único modelo que vai resolver tudo. A gente já tem milhares de modelos disponíveis. Se a gente olha no Hugging Face, toda hora aparecem mais modelos lá que são compartilhados. Então, a ideia é que eu use o melhor modelo para aquele caso de uso específico. Então, dentro daquele caso de uso, eu testo o modelo, e para as empresas, a gente sempre olha o que a gente chama do custo, né? O custo e o benefício. Então, é o tal do ROI, né? Quanto que eu vou gastar e quanto que ele vai me trazer de retorno. Então, sempre quando eu olho modelos menores, eles custam menos, porque eu estou olhando para o token, quanto que ele está consumindo de máquina, quanto que ele está demorando para responder, tudo isso eles fazem os testes para avaliar esses modelos. Então, a IBM decidiu ter uma biblioteca de modelos. Dentro dessa biblioteca, eu vou ter modelos que são open source, ou seja, vem lá pelo Hugging Face. Então, eu vou ter lá modelos como o Flan, ou o próprio Llama, ou vários outros que estão lá dentro. Vem do Google, vem da Meta, vem de todos que estão compartilhando. E tem os da IBM. O da IBM, aí tem uma estratégia diferente também. A gente vai trabalhar com modelos menores e mais voltado por assunto. Então, eu vou ter um modelo financeiro, modelo para cybersecurity, modelo para RH, modelo para jurídico. Então, quando eu for falar para esse assunto, aqueles modelos vão ser melhores. E sempre menor, mais fácil de usar, né? Aqui, só para vocês conhecerem, né, um pouquinho, quando eu falo do modelo da IBM, ela começou fazendo primeiro esse Granite, né? Então, o Granite ele começou lá, usando a primeira versão dele, né? Ali já estava até a versão 2, né? Mas com 13 bilhões de parâmetros, depois ele criou um em japonês, e depois a gente agora está com o multilanguage, que está lá, inclusive, com a parte em português também. Então, a ideia vai crescendo essa biblioteca, né? E depois, se vocês quiserem, tem até eu deixei aqui, vou passar, depois eu posso compartilhar o material também, mas tem o próprio, todo esse escrito, né, o paper, de como foi criado. Então, ele tem lá que base foi usada, que técnica, qual a estrutura, depois, até na questão de que máquina foi usada para treinar o modelo, dos tratamentos que foram feitos nos dados, porque da IBM a gente tem, para vocês terem ideia, quando eu vou criar um modelo desse, tem que passar até pela aprovação do jurídico para falar que eu posso usar aquele dado para garantir que eu não estou usando o dado que tenha direitos autorais, ou que não vai ter um viés de dar uma resposta errada, porque é para uma empresa usar, tá? Então, isso a IBM garante com toda essa rastreabilidade nos papers, né, do modelo, a ponto do Arvin publicamente falar que se o modelo desse alguma resposta errada, ele se responsabilizava. Então, o Arvin é o que manda em tudo. Muito bem. Quando eu falo ainda dos modelos generativos, pode falar, claro. Quer dizer, o Watson XAI é toda essa estrutura de suporte, desenvolvimento e tal. E o que você chama de um modelo pequeno? O modelo de 8 milhões é pequeno.
Na verdade, é pequeno. O que você está chamando de pequeno? Pequeno não é Então, de 8. 8 é pequeno. A gente olha até abaixo de 10 a gente chama de Tier 1, que são os menores, entre 10 e 20 bilhões de parâmetros é a segunda camada, e acima de 20 bilhões de parâmetros a gente chama já são maiores, né? Já são grandes. Lógico que ainda mesmo com 70 bilhões não se compara a um chat GPT que tem trilhões. Mas vocês estão trabalhando mais na faixa do 10. O Granite, aquele último que saiu agora com Multilanguage, já está com 20 bilhões, né? 20 bilhões de parâmetros. E aí dentro da plataforma tem... Ou público ou interno da IBM que a gente consiga compartilhar. Mas corporate de outros não. Então, a maior parte das vezes é pública. Aí ali dentro ele fala, dentro do paper, fala todas as bases que foram utilizadas para treinar esses modelos. E os tratamentos que foram feitos de duplicação e tudo mais, né? Quando você fala do B2B e com parâmetro de B2B, né? B2B e o B2B. Eu tenho a visão ali do que é operação, exemplo, parte financeira, marketing, people. Na verdade, esse Granite especificamente é voltado mais para o mercado financeiro. E aí vai sair uma outra versão voltada, por exemplo, para cibersegurança, outro para RH, outro para legal. Por enquanto, o que a gente acaba fazendo é o tal do fine tuning, né? Pego um modelo, ajusto com uma camada de dados meu, e isso acaba fazendo com que ele fique mais assertivo, e aí automaticamente eu estou gerando uma nova versão de modelo, que a IBM não tem acesso, porque você pôs dado seu lá dentro, e aí passa para a empresa, criou o modelo dela ali, a partir de uma versão que já estava ali disponível. Quando você traz o 20 e se você tem um contato com o B2B na empresa X, que é parceira da IBM, está dentro desse arcabouço aí. Na hora que ele acessa esse ambiente, ele escolhe o que ele quer usar. E aí, como é nuvem, nesse caso, eu estou pagando pela utilização. Então, dependendo do tamanho do modelo, eu pago o que a gente chama lá de tokens. Então, sei lá, a gente sempre cobra por token, todas as empresas, né? Então, quando o modelo é menor, ele consome menos, desde a hora que foi criado, né, até depois para ser utilizado, então, o token é mais barato. Quando eu vou para um modelo maior, eu preciso de mais máquina até para ele dar uma resposta. E aí isso já faz com que ele seja mais caro também. Deixa eu pedir uma coisa. Quem for fazer perguntas, usa o microfone, porque a gente está gravando. E aí fica... E o desenvolvimento, então, fica a critério da empresa que relaciona na nuvem. Então, por exemplo, tem que fazer uma persona, não é a IBM que faz, é a empresa que desenvolve lá. A gente vai chegar lá, mas aqui, no final, é uma plataforma para criar modelos. Então, eu posso criar modelo tradicional ou usar algum prompt em cima desses modelos que estão lá disponíveis na plataforma, mas eu também posso ter as outras soluções que a gente chama lá das aplicações que vão nascendo depois, e aí eu tenho um assistente, por exemplo, que pode ajudar nesse ponto. Tá? Pode falar. Uhum. Não sei se vai chegar nisso ainda, mas essas aplicações específicas, elas têm só o fine-tuning específico do tema ou tem algo estruturalmente diferente também no modelo? Como assim, na aplicação? Por exemplo, então tem o específico para RH que vai sair, por exemplo. Ele tem em cima do modelo só o fine-tuning específico de temas de RH ou muda alguma coisa no modelo? Às vezes muda até o próprio dado que está entrando. Depende da estratégia. Às vezes a gente está com pressa porque tem algum cliente pedindo coisa mais rápido, aí a gente faz um fine tuning, ou então a gente faz um outro que vai com dados específicos só de RH, treina especificamente para aquilo. É que esses modelos também demoram para treinar, né? Pega esse Granite, se eu não me engano, foram 45 dias rodando numa máquina considerável, vamos dizer assim. No paper também fala quanto tempo durou. E só fazer um comentário, depois eu passar, que você ainda tem bastante coisa para mostrar. A gente tem, às vezes, uma noção de que de treinar um modelo, você começa, é só ter máquina. Eu costumo dizer, esses modelos são que nem maionese. Treinar é que nem fazer maionese, desanda às vezes. O modelo desanda e não recupera, você tem que voltar do início. Sim. Então, assim, treinar essas coisas grandes tem uma arte toda, um jeito de mexer com os parâmetros de treinamento para eles chegarem onde que vão. É impressionante como isso é determinante no final de conseguir que esses modelos funcionem. É muito interessante. Eu vou passar aqui. Vamos. Uma solução. O modelo tradicional interage com ele através. É fácil, eu falo com
Torna lá um generativo. Da área de notebook para fazer. Pronto, isso é difícil, né? Tá aparecendo um monte de. Claro, né? Mas exatamente para ajudar. É isso. Então ele. A gente chama lá de livre. Ou ele tem essa que está. A instrução que ele quer passar. Ou não dá exemplos. Exemplos é que hoje, quando eu vou falar essa conversa num sentimento. Não preciso mais falar o que é positivo. Então eu não preciso falar. Uma conversa de um calçado. Eu quero que ele veja essa conversa, dessa transcrição e faça um resumo. Aí a gente tem visto isso em várias situações. Né? Na hora que eu estou fazendo a transferência da ligação para uma próxima atendente, eu já posso transferir o resumo, falar, ó, aquele responsável, ele está com esse problema e a gente já tentou essas 3 coisas aqui. Eu não sei se você já passaram por isso quando liga em um lugar e fala assim, não é comigo, transfere. Aí você fala a história inteira de novo, quando você termina, já está sem voz, aí não é aqui, vou te transferir. Não é? Então a gente já passa esse resumo para eles. Está aqui, quem é a pessoa, o que ele trata ele. E aí eu posso passar alguns exemplos, a gente sempre fala vai de 1 a 10, esse é o que a gente está fazendo no prompt tuning, e aí aqui embaixo eu testo, para ver o quanto ele está funcionando. Nessa mesma interface eu posso escolher qual modelo que eu vou usar nessa hora, eu tenho um botãozinho para setar os parâmetros, eu tenho um guarda-rei aqui em cima, que acho que nem está aparecendo, mas esse guarda-rei, ele protege o ambiente que se alguém que está usando começar a fazer perguntas mal intencionadas, ele perceber, ele bloqueia e para de responder. Para evitar, não sei se vocês viram lá nos Estados Unidos, teve uma campanha da Chevrolet para vender carros usando IA generativo, e a pessoa começou a falar e comprou o carro por um nome. Era um carro gigantesco. Né? Porque vai falando, e você acha um jeito de fazer, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente também tem que colocar barreiras. No Data, né, eu falei, vou falar mais rápido desse, mas o Data, que é o nosso Lake House, a IBM também está usando uma arquitetura totalmente aberta, então eu posso rodar ele em qualquer lugar, e vou armazenar o dado no Object Store, que é a forma mais barata que a gente tem de guardar, né? Então eu guardo em qualquer lugar também. Eu tenho uma camada de metadados que eu consigo compartilhar entre essas fontes que eu estou acessando, para poder as empresas terem mais ganho de performance, ela vai começar a mapear esses dados. E aí a flexibilidade do cliente escolher qual é o formato que ele vai guardar o dado, e aí eu posso escolher lá o Avro, Parquet, Org, CSV, o que for. É um formato aberto, que se o cliente falar assim, eu quero mudar para outra nuvem, ele vai mudar sem problema nenhum. E aqui em cima a gente está colocando diversas engines, que daí o cliente pode escolher a engine de acordo com o workload do que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu quero criar um modelo de machine learning, provavelmente o Spark vai ser mais indicado porque é mais rápido. Agora eu quero fazer uma análise que é para uma análise descritiva, né, um BI. O Presto é mais rápido para isso. E eu vou fazendo com essa engine, eu vou acessar o arquivo no formato que ele tiver e aonde ele tiver. E hoje a gente já traz a engine do DB2, que é um banco da IBM, né? O Netisa, que também é outro da IBM, então já estão lá disponíveis para os clientes utilizarem. Tá? Fiz tudo isso formado em cima do Iceberg, né? Que é o padrão aberto ali que a gente tem usado. A parte de governança, então eu falei que a gente monitora o ciclo de vida do modelo. Então eu sei, começo desde a questão de quem está pedindo, tem uma solicitação, qual que é o risco envolvido de usar esse modelo, seja de financeiro ou de exposição, quem que aprova, tem um workflow que eu posso customizar, tem várias pessoas que têm que aprovar, e a hora que eu começo a criar esse modelo, eu começo a capturar quem que está fazendo, que biblioteca usou, que dado que usou, os parâmetros, tudo isso. E a hora que eu ponho esse modelo em produção, que ele já passou por tudo, eu começo a monitorar. Então, eu monitoro as métricas de avaliação, seja modelo tradicional ou generativo. Eu monitoro drift. O drift é exatamente esse gráfico aqui, ó. Ele começa a comparar o dado que eu usei para treinar com o dado que está chegando agora no modelo. E aí ele fala, olha, você treinou de um jeito e o dado que está chegando é de outro. Você fez uma campanha, por exemplo, trouxe um monte de cliente mais jovem, e aí o modelo foi treinado com clientes que tinham um padrão um pouco mais de idade, tipo eu. Né? Então, aí ele começa a te mostrar onde que está essa diferença, qual que é o impacto que isso está trazendo no modelo, quanto que ele vai cair na performance dele, viés, ele monitora. Então, se começar a dar resposta errada, ele te avisa, consegue monitorar isso. E aí você consegue ter tudo isso num dashboard pronto. E aí eu falei, então, dos 3 pilares, né, da plataforma, ou seja, é o que a gente chama lá de core,
E a IBM tem outras soluções que a gente chama de aplicações que vão tendo modelos embarcados. Então, o mais conhecido é o assistente, da Watson X Assistant, que está ali no meio, que são vários clientes usando essa interação, seja interno ou seja externo. Então, é um assistente. O que mudou nele, né? Se a gente pegar lá em 2014, quando a BIA do Bradesco foi implementada, a gente tinha que treinar ele com 100 exemplos de pergunta para ele começar a entender a intenção. Hoje eu faço isso com 10 perguntas, porque ele tem um LLM embarcado dentro dele só para isso. Então, eu consigo ensinar de forma muito mais rápida. Outra questão é que, muitas vezes, a gente treina um chatbot para responder algumas coisas. Então, no passado, quando eu perguntava alguma coisa que ele não sabia, ele respondia. Eu não fui treinado para isso. Depois, a gente começou a ter uma base de conhecimento, que a gente coloca uma base, né, de documentos aqui, e aí, em vez de ele falar, eu não fui treinado para isso, ele fala, eu não sei isso, mas eu vou buscar nessa base. E aí ele achava o documento e trazia o link. Está aqui o documento que tem essa resposta. Agora a gente trocou esse link e eu coloco um LLM aqui. Esse LLM, ele vai lá, lê o documento, interpreta, faz o resumo e traz um parágrafo. Está aqui o que você pediu. Né? Então é isso que a gente tem visto na evolução ali dos assistentes. O Orchestrate, agora a gente começa a ver esses assistentes começar a automatizar. Então imagina no passado, eu vou dar um exemplo aqui, né? No passado eu ia lá no assistente da IBM e falava assim, eu queria saber sobre a política de férias. Ele ia lá, buscava o documento e falava, está aqui a regra das férias da IBM. Hoje, se eu perguntar para esse mesmo assistente, falar, eu quero falar sobre férias. Ele fala, você quer tirar férias? Eu falo, quero. Quando você quer sair? Eu falo, quero sair em julho. Que dia? Ah, dia 15. Quantos dias você quer? 20. Pronto, eu já pedi para você. Já conectei no sistema, fiz a requisição, assim que for aprovado, chega para você. Eu falei esse exemplo, mas na verdade ele serve para conectar em qualquer outro sistema. E aí a gente fez pesquisas que mostram que as empresas têm mais de 200 softwares diferentes, soluções, solução de venda, solução de RH, solução de benefício, solução para tudo. E aí você não usa com frequência. Quando você precisa usar, demora. Você não lembra onde está, qual era o URL, como é que fazia o pedido. Você perde tempo. Então a IA fazendo, eu só conversando, trouxe uma economia de 12 mil horas por mês para a IBM. Né? E a gente usa ele no RH. E o Code Assistant, né, o Watson X Code Assistant, ele é voltado para código, mas especificamente para quem usa mainframe da IBM para converter os códigos que estão em COBOL para Java, ou seja, modernizar as aplicações. Então é bem focado nesse público. E aqui embaixo alguns casos que a gente já tem público usando a IA generativa. Por exemplo, o do US Open, o ano passado, não sei quantos assistem jogo de tênis, né? Mas o jogo de tênis, quando é televisionado, só passa aquele jogo principal, né? Aquela estrela mesmo. Mas estão em várias outras quadras acontecendo jogos simultâneos, que não são narrados. Então a gente colocou uma câmera que assiste o jogo, e a IA generativa ia narrando o jogo do que estava acontecendo. Né? Isso foi o que a gente fez lá no US Open. O da NASA, a NASA fez uma parceria com a IBM para criar um modelo de LLM. A gente criou um modelo, na verdade não é LLM, porque é baseado em imagem, é LLM de texto, né? Mas era com imagens de satélite da NASA, e aí, através desse modelo a gente consegue prever desastres naturais. Aí a NASA e a IBM acharam que esse modelo era muito bom para ficar preso. Hoje ele está disponível lá no Hugging Face também, para todo mundo poder usar. E o do Samsung é muito mais a questão de atendimento ao cliente, oferecer produtos e melhorar ali a experiência. Muito bem, eu acho que agora acabei aqui e eu vou navegar. Perguntas? Um por vez. Eu vou entrar aí, fazer o... Mostra tudo, tem que funcionar. Agora acho que vai ter que virar ali. É a parte que eu falo que dá emoção, né? Vai que não funciona, né? Eu vou só... Cadê a minha tela? Você tinha separado aí, ficou aqui atrás. Diminui para pôr ele para frente. Tá meio bagunçado aí, mas eu vou fazer assim. Eu navego em tudo. Não, acho que dá para ficar todo. Bom, então aqui, ó, primeira coisa, eu estou usando o ambiente da nuvem. Então, acessei lá a nuvem da IBM e acessei o Watson X, que é o AI nesse caso. Né? Então, quando eu estou olhando para as empresas, a gente sempre trabalha aqui dentro num sistema de projeto. Eu vou criar um projeto e aloco as pessoas que vão trabalhar no projeto. Então, a partir do momento que eu pus aquela pessoa, ela passa a enxergar o que está acontecendo lá dentro.
seja no acesso ao dado, acesso aos notebooks, aos códigos que estão sendo desenvolvidos. E aí, com isso, a gente sempre fala que esse desenvolvimento é multidisciplinar, né? Porque a área que solicitou, eu trago uma pessoa que pediu para acompanhar o desenvolvimento. Trago lá o desenvolvedor que vai criar o código, né? O cientista de dados. Trago lá o estatístico que vai validar lá se eu fiz tudo certinho. Trago, sei lá, quem precisar. E eu vou alocando essas pessoas em cada projeto para fazer isso. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, torcendo para dar certo, né? Seguindo o mesmo processo. Então, eu vou criar um projeto novo para vocês verem, ó. Vou chamar aqui de USP, eu poderia colocar a descrição, né? Mas como eu sou cientista de dados, a gente não faz a documentação. E aí eu crio. Então, quando eu estou criando isso, ele associa um Object Store, tudo que acontecer lá, ele vai guardando como se fosse um repositório. Um notebook que eu fizer, se eu criar um OTA, se eu criar um acesso ao dado, ele vai guardando lá dentro. Então, a primeira versão aqui, ele dá um resumo do que eu fiz, ou seja, não fiz nada ainda, está tudo zero. E ele tem algumas tabzinhas aqui que me mostra, por exemplo, desde o gerenciamento, né, quanto que eu estou consumindo de Object Store, quanto que eu consumi de processamento, quanto que eu estou usando. Depois eu tenho aqui, ó, controle de acesso, é aqui que eu posso adicionar colaboradores. Então, eu vou adicionando as pessoas que vão trabalhar e vão ter acesso a esse projeto. Eu vou colocar a questão do ambiente. A gente vai ver que eu tenho vários templates, e aqui nem parecem todos, mas eu vou ter ambientes que vão ter Python, R, vai ter ambiente com SPSS, ambiente pequeno, médio, grande, com GPU. Então, dependendo do que eu vou rodar, eu escolho, claro. Onde está? Ele está do seu lado. Então, a gente usou aqui o Watson Assistant um bom tempo, né? Então, lá eu entendo como é que funciona. Você entra lá, você coloca as regras e tal. Você cria o fluxo aí, da conversa. Imagino a IBM monetiza, vamos dizer, na hora de fazer a coisa entrar em produção e tal. Aqui deixa eu entender, assim, isso daí você tem uma conta no Watson X, a pessoa tem uma conta. Tem uma conta na nuvem, no Watson X, aí dependendo do nível, conta, tem a dizer, conta. A empresa comprou uma conta, a USP comprou uma conta. Aí eu entro lá e eu vejo isso. Você vê exatamente isso tela. Tá. E aí, aqui no template mesmo, você pode customizar. Fala, eu preciso de uma máquina com essas configurações. Aí ele vai lá e cria essa máquina, sobe. E o que eu pago aqui é o processamento. E aí esse processamento varia de acordo com o tamanho da máquina. Tem máquina aqui que é de 2 core, eu pago pouquinho. Bem pouquinho. Agora, se uma máquina, sei lá, 64 cores, aí vai cobrar um pouco mais. GPU, um pouco mais. E assim vai. A mesma coisa quando eu vou chegar ali, eu vou mostrar a parte de token, aí eu não cobro mais por processamento, mas eu cobro pelos tokens que estou falando lá do LLM. E sempre funciona por serviço. Não é uma coisa que você instala, sei lá, você tem um modelo, o Granite, não sei o que lá, você instala e usa na tua empresa. Na verdade, a IBM traz essa flexibilidade, o cliente escolhe. Eu ofereço na nuvem, mas tem clientes da IBM que são grandes, que aí eles falam assim, eu não quero levar para a nuvem, quero trabalhar com isso dentro de casa, porque eu tenho outras legislações, outras regulamentações, que não deixam eu sair com o dado do cliente de dentro do Brasil, por exemplo. Então, eu não vou pôr na nuvem, vai ficar aqui dentro. Aí a gente instala lá dentro. Então, ele tem as opções, dos 3 módulos. Não, aí não, porque daí já está lá dentro, aí a cobrança é diferente. Eu faço a pergunta. A pergunta foi, quando eu instalo localmente, se a cobrança também é por token, aí não é mais. Assim como esses processamentos também não é mais por tempo de processamento. Aí a gente cobra, na verdade, o ambiente que o cliente vai instalar. Então, a gente faz normalmente um sizing, né, tentando entender quantas pessoas vão usar, quantos modelos vão ter, qual é o tamanho dos dados, quantos vocês vão criar. Aí faz uma estimativa e fala, bom, agora você precisa de, vou chutar aqui, 5 máquinas, com 64 core cada uma, para atender toda essa população. Colocou essas 5 máquinas, quanto ele quiser usar, ele usa. Então, se você quiser deixar sempre no 100% lá, pode usar. Não tem limitação de usuário mais. É só licenciamento de software. Mas aí eu ponho lá e não fico falando, você tem que licenciar. Quantos usuários vão ter? 5? Só 5 pode usar? Não, é a máquina. E aí eu ponho quantos usuários aguenta. A gente faz esse size para ver até quantos eu consigo atender com aquela máquina. Depois aqui ele me mostra um recurso de quanto eu usei, de novo um resumo, que ainda não usei nada. E integrações, né? Então a IBM também tem essa questão de não posso ficar só dentro do meu mundo, tem que integrar com outros. Então, uma das coisas que eu faço aqui, integração, é usar os próprios serviços da IBM. Então, quando eu vou aqui, lá, ele vai trazer os serviços que eu já tenho na minha conta, que tem vários disponíveis, né? E aí eu vou falar, putz, eu sei que lá na frente eu vou usar esse Watson Machine Learning, já associo ele ao projeto, então já deixo configurado, mas eu também posso fazer com terceiros, que é
Todo mundo, né, na ciência de dados está acostumado a criar versionamento usando o GitHub. Então, também posso fazer aqui. Não precisa, porque a própria plataforma faz esse versionamento, mas se a pessoa está acostumada, não, já está aqui, já estamos acostumados, então tá bom, faz. E tem um outro mais clarinho aqui, porque eu não habilitei, que é o Amazon ME. Então, tem cliente que tem a estrutura dos dados guardados na Amazon, e aí quando eu estou criando um modelo na IBM, qual que é o problema? Tem que trazer o dado daqui para rodar esse modelo, ter pago por esse tráfego, né? A Amazon cobra quando o dado sai de lá, e aí depois ele volta, só para eu treinar o modelo. Então, em vez de eu fazer isso, eu pego esse Amazon MR permite que eu pegue meu notebook, que eu acabei de criar aqui na IBM, ponho dentro da Amazon, rodo perto do dado, não pago esse tráfego, não tenho nenhuma transferência, e treino o modelo do mesmo jeito. Tá? Bom, jobs, vocês podem imaginar, é tudo que eu deixar esquedulado, seja o que for, né, um notebook, um R, alguma coisa, a gente não fez ainda nada. E ativos, eu brinco que é onde a gente passa a maior parte do tempo, é onde eu vou criar as coisas aqui dentro. Então, eu começar a criar, o que você tem que fazer primeiro? Para criar qualquer modelo. Dados, né? Então, eu venho aqui no botãozinho, eu brinco sempre que o azul também é sempre o sinal que é o próximo, né? Clico no botão azul, eu tenho lá quebrado o que é para a parte de dados, o que é para a parte de modelos e o que é para a parte de automatizar o ciclo de vidas, né? Que tem ali na tabzinha do lado. Então, eu posso até descer por aqui, ele vai aparecer. Não era para ter clicado. Eu vejo lá a parte de criar modelos e a parte de automatização, né? Então, quando eu falo de dados, eu posso conectar o dado indiferente de onde ele estiver. Seja rodando na nuvem, IBM ou não, está rodando na Amazon, está rodando na Azure, está rodando numa database local, num Oracle, onde for, criou a conexão, essa conexão fica disponível no projeto e as pessoas que eu pus lá passam a enxergar. É a primeira coisa. E aí basta eu criar a conexão como a gente costuma fazer, né? Aqui eu estou falando só do AI, mas toda essa questão é uma jornada, né, de dados. Desde a questão de criar a conexão, ter catálogo desses dados para saber do que eu estou falando, ter segurança, ter replicação, ter tudo isso. Então, quando eu estou usando a plataforma inteira, eu posso ter tudo isso linkado já dentro da plataforma. No nosso caso aqui, eu vou usar um arquivo pequenininho só para rodar rápido as coisas, né? Mas antes de chegar no arquivo, a gente tem outras duas coisas aqui. Primeiro, que é o Synthetic Data Generator. O que é isso? Hoje as empresas têm uma preocupação. Eu vou criar um modelo, mas automaticamente eu tenho medo do dado do meu cliente vazar. Tenho LGPD, tem que tomar cuidado. Como é que eu faço isso? Então, certo medo de fazer. Esse Synthetic Data, o que ele faz? Eu conecto na tabela onde tem os dados do cliente, ele vai usar um algoritmo que ele tem interno, entende o padrão dos dados, as distribuições, e cria uma massa sintética com as mesmas distribuições. Que aí eu consigo criar um modelo que ele tem a mesma performance, sem ter usado um dado real. Então já está dentro da plataforma que a gente vai lá e usa, né? E essa parte aqui de preparar a visualização de dados, que é o Data Refiner, muitas vezes quando eu estou lá naquela área de negócio, a pessoa não sabe mexer em ferramenta de ETL, ou não sabe tratar dos dados dentro da própria Python, né, que a gente acaba tratando muita coisa dentro do Python. Então eu dou uma interface que ele, como se fosse um Excel, ele usa as funções pré-determinadas ali, ó, eu quero pegar essa coluna e fazer um split, eu quero pegar essa e multiplicar por essa, eu quero tratar as linhas que estão faltando. Aí ele gera um script, que é gerado em R, faz todo esse tratamento e gera uma massa nova de dados para o usuário. E aí já está pronto para ele. Tá? Bom, então eu vou pegar lá o dado. Eu sempre deixo aqui um arquivo pequeno, mas é um exemplo de risco de crédito, né? Eu arrasto para cá. Então ele está saindo da minha máquina, está entrando lá no Object Store na nuvem. E uma vez que subiu lá, eu posso usar. Então eu arrastei um CSV, mas podia ser uma planilha, podia ser um parquet, podia ser um arquivo zip que dentro está cheio de imagem que eu vou usar para criar um modelo de reconhecimento de imagem, o que fosse. Se eu clicar no arquivo, ele vai me mostrar o que chegou de dados. Então eu já consigo ver o que está chegando de informação. Então quais são os campos, né? Ou, como a gente fala, cientista de dados, a gente quer ganhar mais, fala features, né? Para valorizar. Então tenho lá. É um modelo supervisionado, então a última coluna lá tem se é risco ou não é risco. E aí segue a vida, né? Tem a parte que eu posso fazer visualização, ele mesmo vai fazer a qualidade dos dados, falar o que está faltando, essa coluna só tem uma informação, não serve para nada, ele já faz isso. E aí eu volto lá para o projeto, eu começo a escolher, então, como eu vou criar o modelo. E aí eu vou lá para a segunda parte. Então, na segunda parte, eu vou pular esses dois primeiros, depois a gente volta neles, que é a parte do generativo, mas eu posso ter aqui o AltA, o SPSS, o RStudio, o Decision Optimization, o Jupyter.
tenho aqui o Federated Learning. O Federated Learning é uma solução que a IBM criou, porque a gente tem clientes também espalhados no mundo. E às vezes o cliente também tem escritórios no mundo inteiro. Então imagina hoje um banco que tenha dados rodando em diversos países, e ele quer criar um modelo de, sei lá, de recomendação ou de fraude, o que for, mas usando os dados que estão espalhados em todos os países. Então, no passado, eles tinham que pegar todos esses dados, centralizar num lugar ou num arquivo para poder passar para o modelo. Esse Federated Learning deixa eu fazer com que o modelo rode nessas diferentes localizações, o mesmo modelo, usando os dados de lá, e depois que todos terminarem, ele volta e junta um único modelo, e tem um modelo que eu treinei com todos os dados. Tá? Então, eu vou mostrar só uma diferença aqui no Python, né, só para vocês verem que o Python está aqui dentro, mas eu não vou criar um modelo, né? Eu vou ser criativo, então eu sempre chamo assim, notebook, né, nome fácil de entender, e aqui é onde eu posso escolher, dentro do que está disponível para o meu usuário, qual ambiente eu quero usar, o tamanho e que linguagem eu quero usar. Quero usar só o Python na versão 3.10, ou quero usar um R, eu quero usar um Spark com R ou com Python, o NLP com Decision Optimization, que são os modelos matemáticos. Então, tenho lá várias opções, né? Vou deixar nesse mesmo e vou criar. Então, a primeira coisa, a IBM olhou, né? Hoje todo mundo usa essa parte open source, né? A gente aprende isso dentro da faculdade, da universidade, sem problema. E vai ao mercado de trabalho, a gente quer continuar usando aquilo que a gente se sente com, né, seguro, sei fazer aqui, né? Então, o que a IBM fez foi, não vou ficar brigando contra isso, vamos trazer para dentro da plataforma e ver o que dá para melhorar. Então, o que a gente começa a ver é, o que eu posso fazer dentro de um Jupyter que a gente está acostumado a usar para trazer mais flexibilidade ou mais automação para ajudar quem está desenvolvendo. Então, ele vai lá, acabar de subir, vocês vão ver que é a mesma interface, né? Tenho lá minha endpoint ali, onde eu ponho lá o meu código, eu faço virar texto, né? O que eu tenho de diferente aqui? Esse botãozinho aqui, que são os code snips. Aí eu falo assim para ele, eu tenho até a parte de gerar, parte de prompt engineer aqui, mas eu quero fazer leitura de dados. Dados de onde? Do meu projeto mesmo, que é o que eu tenho acesso. E aí ele vai me mostrar aqui, olha, se eu tivesse criado aquela conexão para chegar num banco, ela ia aparecer aqui. Eu seleciono a conexão e ele faz a query dentro do banco. Arquivos de dados, eu joguei um arquivo lá, então ele já me aparece aqui. Né? Indiferente do formato que fosse, eu clico nele, faço selecionar, e aí ele pergunta, tá bom, como você quer isso agora? Data frame? Pandas data frame? Eu falo, isso aí tá bom para mim. Ele gera o código, aí ele colocou o código, as bibliotecas que ele precisa, a conexão para chegar lá no Object Store que está na nuvem, o bucket onde ele está guardado, e o próprio arquivo, a leitura dele, gera a linha lá para criar o bar e joga isso dentro do data frame, e o cliente não precisa nem ir atrás do dado. Está aqui dentro. Daqui para frente é Python. Quer instalar uma biblioteca? Python instala. Né? E aí eu garanto que todo mundo que está dentro do projeto está usando as mesmas versões de notebook, as mesmas versões do software, as mesmas versões de biblioteca, sem nenhum problema. O outro botão de diferente que eu falei que a plataforma fazia é esse que parece um relógio. Clico nele, ele vai salvar uma versão e eu posso ir versionando. Na hora que eu precisar voltar no sermão mês passado, ou algumas horas atrás que eu quebrei tudo, né? Acontece. Muito bem, outra coisa que vocês vão reparar que eu não faço é salvar. A própria solução, a plataforma inteira vai salvando tudo que você vai fazendo. Então, sempre volta lá e está pronto, né? O outro que eu vou mostrar e vou deixar rodando, que eu fiz propaganda dele, é o Auto IA. Né? Então, assim, eu quero criar de forma automática. Então, ele vai perguntar o nome, adivinha que nome eu vou dar? Auto AI, né? Aí ele usa aqui uma máquina um pouco maior. Vou lá, cria o modelo para mim. Aí a primeira coisa que ele vai perguntar é onde está seu dado. Que dado você quer usar? Né? E aí eu vou falar que eu quero usar um dado que já está dentro do meu projeto. E aí cai na mesma telinha de novo, eu vou pegar lá meu dado que já está num arquivo e falo esse dado que eu quero usar. A segunda pergunta que ele faz é uma série temporal? Estou tentando fazer uma forecasting ali para ver quanto eu vou vender no mês que vem, alguma coisa assim. Não, não é isso. Então, se não é isso, qual que é o campo que tem a minha resposta lá, que é o meu campo preditor, né, meu target? Eu vou selecionar lá, que é o último. Selecionei o risco, ele já fala. Então, é um modelo binário. A classe positiva é o no risco, e eu vou fazer baseado na curiosidade e tempo de execução. Tá bom? É só falar que não, eu posso descer aqui nos settings e olhar todas as configurações dele. Desde a questão de aonde que ele viu que é o modelo binário, aonde que ele viu que a classe positiva era no risco, as métricas de avaliação eu poderia trocar, mas ele vai testar todas, só vai ordenar pela curiosidade, os algoritmos que ele já pré-selecionou que ele pode usar, e
quantos dele que ele vai se usar. Então, por padrão, ele usa 2. Esses 2 viram 8 modelos que ele vai testar, né? Aí eu tenho aqui em cima uma questão de fairness, né? Ou seja, puxa, eu sei que eu tenho ali dentro dos dados uma coluna de gênero. Então, eu quero que ele olhe para essa coluna de gênero e me fala se aquilo está bom ou não. Então, em vez de fazer automático, vou fazer manual e falar, ó, quero que você monitore para mim a coluna aqui de gênero. E aí eu tenho que falar para ele assim, tá bom, vamos adicionar aqui o grupo, que é a classe masculina é a minha referência, porque eu tenho muito exemplo dela. Certo? E a minha classe feminina é a classe que eu tenho que monitorar, porque eu tenho menos exemplo. E eu não quero que ele fique muito desbalanceado, comece a dar mais preferência para um do que para outro. Inclusive, hoje, em Nova York, já tem lei de legislação aprovada, que se você contratar alguém usando o modelo de A, você tem que falar por que o modelo contratou um ou não o outro, né? E a gente também já teve passado experiências de empresa que usou isso e depois descobriu que só contratava homem, porque o modelo foi enviesando e tiveram que desligar, né? Pronto, configurei isso. Quer dizer, nem mostrei o resto, né? Mas depois do fairness eu tenho aqui a questão do data source. Então aqui ele também vai olhar se tem linhas duplicadas, se ele pode apagar essas linhas duplicadas, como que ele vai fazer coluna que tiver com baixa qualidade. Então, se ele tiver que preencher muita coisa que está faltando, ele descarta aquela coluna, porque não tem qualidade. Quando puder preencher, como que ele vai fazer? Vai preencher usando mais frequente, vai preencher usando a mediana, a média, então aí depende se é o dado categórico ou contínuo. Como que ele vai fazer a parte de feature engineer? Então, ele tem uma rodada que ele vai criar 20 novos campos para testar se consegue melhorar. E depois a parte lá do balanceamento, na hora que ele faz lá o particionamento, ele vai ter que pegar 90% para treinar, desses 90% ele quebra em 3 passos para fazer o cross-validation, testa, e a validação os últimos 10%. Então ele já vai fazer dessa forma, e aí aqui se tivesse algum campo que eu não quisesse que ele usasse, eu poderia desmarcar, né? Bom, agora sim eu não vou mudar mais nada, e vou pôr para executar. Então aqui ele demora um pouquinho, porque aquele serviço do machine learning que eu coloquei é o serviço que é responsável por rodar isso. Então até ele subir, porque ele não fica ligado o tempo inteiro, é onde demora um pouquinho. Então eu sei que ele vai mudar a tela, e aí enquanto não piscar aqui uma luzinha, bolinha preta, ainda não subiu o serviço. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar, conectar nos dados, olhar para os dados, qualidade do dado, ver se ele pode usar ou não, se tem linha duplicada para apagar, apaga, faz o que tiver que fazer, e depois ele vai pegar e olhar, fazer o particionamento, separa os dados. Fez isso, vai escolher dentro dos modelos que tem disponíveis, quais 2 que ele vai usar, que foi a configuração que eu coloquei. E mesmo essa seleção, ele tem um algoritmo interno que vai olhar dentro dos dados quais são os modelos que têm mais chance de dar melhor resultado. Então ele não sorteia aleatório. E aí depois disso ele começa a executar. E aí a execução é sempre, a primeira vez é o nosso famoso V0, né, assim, modelo sem mudar nada, o dado sem mudar nada, o meu V0. Depois eu começo a tentar brincar no modelo. Ele faz uma rodada de otimização dos parâmetros dessa técnica para ver se melhora. A terceira rodada ele foca nos dados, é onde ele cria os feature engineers. E na quarta ele volta a fazer outra rodada de otimização. Então é sempre essas 4 que ele faz, e aí ele vai repetir de novo para a segunda técnica. E aqui agora ele subiu. Então agora começou a subir o serviço, ele já começou a ler o dado, já está separando lá, particionando. Aí depois que ele particionou, separou esses dados, ele vai olhar qual que é a técnica que ele vai usar. Então aqui ele está fazendo toda a parte de vestinha duplicada, tudo. Na seleção dos algoritmos, então ele, dentro dos que estão disponíveis, qual os 2 que vão ser selecionados para usar nesse teste. Selecionou os 2, ele começa. E aí sempre o primeiro começa na frente, né, igual a gente. O primeiro é o melhor, até que eu faço o segundo. Aí toda vez que eu estou com esse estrelinha, ele que parece o escudo do Capitão América, é o modelo que está ganhando naquele momento. Então acabou o segundo já ficou na frente. E eu posso ir olhando esses modelos aqui embaixo. Então ele vai ordenando de acordo com o que está com o maior resultado ali de acuracidade, que era aquela opção que a gente deixou ele desse jeito, né? Mesmo enquanto ele está rodando, eu posso já ir clicando no modelo e ver o que ele fez lá dentro. Então ele vai me mostrar desde a questão da informação do modelo, qual o algoritmo que ele está usando, quantas features tinha, a parte de sumário das features, né? Ou seja, para essa técnica, qual foi o peso que cada feature teve, ou seja, quais são as mais relevantes para eu falar se aquele crédito eu dou ou não dou o crédito. Olho lá a questão da avaliação do modelo, ele me mostra a curva ROC, mas mostra também todas as outras métricas de avaliação, tanto no treinamento quanto na validação, né? O fairness que a gente habilitou,
Ele está mostrando, está aqui, a sua referência, como que ele está, esse que está o desigual aqui. E aí, se eu olhar lá, ele está falando que o meu modelo vai ter ali 13% provavelmente de problemas ali de estar desbalanceado, né? A matriz de confusão, onde ele está acertando, onde ele está errando, né, para a gente ter uma ideia, e o Precision Recall também. Então ele já vai gerando tudo isso automático, né? Se eu voltar lá, então agora ele já está lá que não mudou muita coisa, o segundo continuou melhor. Acho que não vai mudar, então já vou pegar ele mesmo e vou fazer aqui, ó, botãozinho salvar, ó. Duas coisas. Posso salvar o modelo para entrar em produção e posso salvar o notebook. Então, se eu falar que quero salvar o notebook, eu vou até salvar para vocês verem, ele vai gerar tudo que ele fez dentro daquele código no Python, documentado. E se eu fizer de novo e salvar o modelo, é a hora que eu faço pôr em produção, né? Vou salvar os dois aqui. Volto lá para o meu projeto. Aí eu vejo os dois que ele acabou de criar aqui dentro. Até o terceiro lá, que é o AutoIA que a gente configurou, né? Então ele vai guardando todo esse histórico que vai tendo ali dentro. O notebook, só para vocês verem o que ele fez, ó. Mesmo aquele usuário que tinha medo, que falava, não sei o que ele fez, não dá para confiar, hoje ele olha para isso e fala, agora eu sei e consigo confiar e eu consigo até melhorar. Então ele documenta, né? Põe lá o índice, as bibliotecas que ele usou, depois aqui a mesma conexão para chegar no Object Store, aquela configuração inicial que a gente fez, está aqui nesse pedaço, 90% para treinar, o modelo binário, coluna que tem a resposta ao risco, todas as informações que a gente passou, o estado randômico que ele usou para criar a Feature Engineer. Pois aqui, se eu fosse rodar agora, ele vai rodar com uma máquina menor, com 2 cores só já é o suficiente. Se eu quisesse fazer a chamada, ele já deixa configurado, é só eu pôr a minha API aqui e fazer a chamada que eu consigo automatizar. Aqui é a hora que ele começa, que vocês já vão conhecer. Fez o split dos dados, treino e teste. Outras bibliotecas que ele usou, aí vocês vão ver que ele usou lá as que a gente está acostumado a usar, né? Não usou nada, bem lá do Scikit-learn. E depois aqui é a hora que ele começa a fazer os tratamentos, ver se está faltando, se é campo numérico ou se é categórico, preenche, trata. E se eu descer mais, eu vou ver a hora que, para esse pipeline 2, quais foram as configurações que foram usadas dentro da otimização do modelo. E aí depois eu vou ver lá que ele chama lá o get score, faz o treinamento, o fit, pega o resultado e terminou. Então, se eu quiser fazer, eu quero fazer uma feature engineer diferente, quero usar uma técnica diferente, só editar o código e fazer, sem problema nenhum. Um outro ponto que também no mundo corporativo é diferente é a questão de como eu ponho isso em produção. Aqui a gente está acostumado a criar o modelo, testa, valida e tá bom. A gente não dá um passo seguinte, né? Esse é o que eu sinto falta, às vezes, até na universidade. Vou deixar aí pede para o professor. Mas, basicamente, o que a gente faz? Nas empresas, dependendo da empresa, nem é a mesma pessoa que cria que coloca em produção. São áreas diferentes, porque tem que passar por uma validação, garantir que está funcionando, que tem lá todos os pré-requisitos necessários, aí eu ponho em produção. Então, às vezes, é até time diferente. Então, a plataforma também ajuda a fazer isso. E aí eu vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro, o modelo que a gente criou é esse AutoIA aqui, certo? Que eu salvei. Na verdade, esse modelo aqui, ó. Então, quando eu clico no modelo, a primeira coisa que eu posso fazer é que a gente chama aqui de fazer o track do modelo. Então, quando eu faço o track do modelo, eu estou indo um pouquinho agora lá naquele governance. Como é que eu monitoro o ciclo de vida do modelo? Então, eu vou falar para ele aonde que eu vou guardar, é como se fossem pastinhas, mas eu tenho lá uma pastinha que eu chamei de inventário de risco. Eu chamo lá em que approach, eu posso criar vários approaches, ou seja, eu posso chegar no nível de falar que técnica que eu estou usando, separar os modelos, por exemplo, entre que algoritmo que eu usei, se é algoritmo de árvore, se é rede neural, se é linear. Então, eu posso ir organizando todo esse monte de modelos. Tem clientes que têm hoje 1000 modelos rodando, ou às vezes até mais, né? Então, a gente vai lá, eu vou usar esse padrão mesmo aqui, e aí, conforme eu vou fazer o próximo passo, ele vai perguntar qual que é a mudança que eu fiz. É uma mudança pequena, grande, média, então eu posso ir customizando, vou falar aqui que foi pequeno, média, aqui, vai. E salvo. Então, a partir desse momento, ele começa a capturar tudo o que está acontecendo com o modelo. E aí eu posso ver isso, inclusive, faço lá o track. Eu vou até abrir numa tela separada essa parte de governança aqui, ó. Embora eu estou com o mesmo usuário, mas ele vai me mostrar aqui que eu guardei o inventário dentro do risco.
Ele me mostra as configurações, né? Os modelos que estão aqui estão de alto risco, né? As configurações que eu fiz, eu posso até mudar, mas eu vejo aqui o ciclo de vida, o modelo que a gente acabou de criar, ele acabou de ser desenvolvido, então eu vejo que ele vai passar por teste, vai passar por validação e depois ele vai ser operacionalizado. E se eu clicar no modelo, ele começou sozinho a documentar esse modelo. Então ele me mostra, olha, o modelo da versão 3.1, ele está na fase de desenvolvimento, né? Foi feito usando esse pipeline aqui, ó, quem criou, a data que criou, que algoritmo que usou, aonde que projeto que esse modelo nasceu, quantas features tinha lá dentro, quais são essas features. Então, se aparecer uma lei que fala assim, a partir de hoje não pode mais usar gênero dentro do modelo, por essa rastreabilidade eu sei que ali está usando. Não preciso mais ficar, e onde eu criei? Não, eu tenho esse documentado. E aí depois ele também vai guardar todo o histórico das avaliações do modelo. Então tá ali quem fez e as métricas de avaliação, ele vai guardando esse histórico o tempo inteiro da vida do modelo. E aí a empresa tem isso documentado e vai estar lá seguindo tudo isso, né? Eu vou deixar ele aberto aqui, que daqui a pouco eu volto aqui, mas agora eu vou pegar esse mesmo modelo, fecho aqui, volto lá no meu projeto, e vou falar que eu vou pôr esse modelo em produção agora. Faço assim aí. Eu faço a cópia que a gente chama de espaço, que é a área de deploy. Eu tenho uma área aqui chamada de risco também, eu sou super criativo com os nomes, né? Promovo. Então ele está fazendo uma cópia física desse modelo para essa outra área. E aí, a hora que ele terminar de copiar aqui, eu volto lá, ó, na área de deploys aqui que eu tenho. Então, na área de deploy, eu salvei dentro de uma área de risco, né? Ó, risco deployment. E aí apareceu o modelo que a gente acabou de criar aqui, ó, 8 segundos. O deploy é como é que eu deixo outras aplicações acessar esse modelo e fazer escoragem. Eu passo o dado e faço. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos e faço assim, ó, deploy. E aí ele vai perguntar como eu quero fazer, online ou em batch. Batch eu deixo do lado para rodar todo dia à noite, ou uma vez por semana, como precisar. E o online, vou pôr um nome, adivinha. Online, né? E crio. Então, a hora que eu faço criar, ele vai simplesmente criar o meu endpoint, vai subir a instância disso e vai criar lá toda a interface para eu fazer as integrações. Então, enquanto ele está fazendo o deploy aqui, eu já vou voltar aqui na minha base de dados. Eu tenho um arquivo JSON que não é JSON, que é esse cara aqui. Ele está no formato JSON, mas ele é um CSV. Só porque tem mais alguns exemplos de outras linhas de teste de crédito, né? Então, fez o deploy, está pronto. Se eu clicar no nome que eu dei lá, criativo, ele vai me mostrar qual que é o endpoint, onde eu posso fazer as integrações com as minhas aplicações, seja ela pública ou privada. Os códigos, né, se a minha aplicação tiver, por exemplo, em Python, eu venho aqui, copio meu código em Python e faço a integração. Então, esse código já está configurado para vir chamar essa URL e passar os dados. E aí ele me dá a interface aqui, por exemplo, de teste, onde eu poderia preencher a planilha, subir um arquivo, ou eu posso aqui o JSON, aí vocês entenderam porque eu copiei aquilo. Eu venho aqui embaixo, onde ele está esperando que eu coloque os dados, ó. Se eu não copiei nada errado, faço o predict, ele fez a chamada no endpoint, está aqui. Para esses dados, dá ou não dá o crédito. Né, de forma simples, coloquei o modelo em produção. Certo? Bom, se eu voltar lá no nossa parte de ciclo de vida do modelo, vou dar um atualizar, vai voltar lá para a tela inicial, mas eu vou lá de novo no ciclo. Aquele modelo lá, olha, ele passou para a parte de teste, está me avisando que ainda não fiz a avaliação dele, e me mostra que ele já está disponível online. Se eu clicar no online, ele vai me mostrar onde que ele está sendo consumido, que é o endpoint dele, aquela URL. Então, tudo que vai acontecer no modelo, ele vai documentando. E é o que tem toda essa rastreabilidade. Então, é isso que a gente entrega para as empresas. E se eu pensar lá no último ponto, que é a hora que eu vou monitorar esses modelos, de novo eu estou na governança. Né? O modelo entrou em produção, eu tenho que monitorar. Aí eu tenho um dashboard que fica mostrando quantos modelos estão em produção, quantos alertas eu tenho no forma geral, e depois aqui eu vejo se o modelo está em pré-produção ou em produção. Também posso ir clicando diferente. Vou pegar um modelo desses, produção. Aí quando eu entro no modelo, ele vai abrir as métricas de avaliação do modelo. E aí eu consigo ver até a questão de saúde de vida do modelo. Né? E aí essa saúde, na verdade, é a questão de como que ele está se comportando naquele endpoint que eu disponibilizei. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou até mudar o tempo aqui, porque eu sei que eu só tenho dado do passado.
Acho que até já está. Vamos ver se não está. Custo. Então, ele vai me mostrar ó, quantos recordes passaram, quantos scores foram feitos, qual que é o tempo do tamanho dos arquivos, o throughput na hora que está fazendo essa chamada, a hora que eu faço aquela chamada e ele responde, quanto tempo está demorando. Então, aí eu vou controlando se eu preciso aumentar aquela máquina ou não. E aí eu vou tendo tudo isso aqui dos scoring testing, quantos passaram. Eu olho lá o throughput, ou a latência na hora que está tendo as respostas, né? Então, ele vai guardando todo o histórico do ponto de vista do uso. E aqui em cima já vai me aparecer as outras métricas, né? Então, o fairness, ou seja, as métricas que eu estou monitorando para ver se tem viés, e ele me mostra, tem essa linha vermelha que é o que a gente chama de threshold, ou seja, até aqui eu aceito, passou disso, me alerta, e em qualquer ponto desses eu posso clicar e falar, quero ver o que aconteceu aqui. Ele vai descer naquele exato momento e mostrar como que os dados estão se comportando, e aí eu posso olhar, tá bom, mas quando eu treinei, o dado estava como? Eu treinei meu modelo, né? Ele estava assim, ó. Era essa a configuração dos dados. E agora, se eu olhar só o que está chegando para ele, está chegando desse jeito. E aí, por causa disso, ele tentou ele mesmo ajustar o modelo, né, que ele chama lá de balanceado, e ainda está tendo um impacto ali, que é o vermelhinho. Né? Daqui eu posso descer no nível da transação, ou seja, todas as transações que estão passando, ele me fala, olha, a transação que passou, que eu estava monitorando a idade, passou lá com risco, com essa probabilidade, e eu posso pedir para ele explicar. Então, me explica por que você falou que essa transação era um risco. Então, essa hora ele roda o que a gente chama lá de perturbação do modelo, ele testa todas as features para ver qual feature tem mais peso em cada transação, e ele vai explicar, ó, para essa transação, por causa dessas features, teve um peso negativo que não passou o crédito. E aí agora ele está lá testando para fazer isso. Então essa aqui também está lá naquele terceiro pilar que é de governança. Estou monitorando o modelo, como é que ele está respondendo. E eu gosto quando fica sem emoção, né? Pronto, olha lá. E aí foi só por causa do telefone. Sei lá o que tem naquela coluna, mas o telefone não deixou passar o crédito dele. E aí eu posso até olhar mais tarde, que dados que chegaram lá dentro. Eu consigo ver o dado original de cada campo, né, de cada feature, e ele me dá uma tela que eu posso digitar diferente aqui. Eu quero mudar. O cara pediu um valor de empréstimo, um tempo, eu quero mudar isso daí para ver se isso muda o resultado. Eu mudo, peço para ele executar, ou eu posso pedir para ele achar qual alteração que se eu fizer muda a resposta do modelo. E ele vai taxar isso. Né? Aí eu vou voltar lá para o modelo. A gente falou do fairness, né? Tem a questão da qualidade. A qualidade também me mostra todas as métricas, a mesma coisa. E se eu clicar em qualquer ponto, ele vai lá para aquela matriz de confusão. Mostra todas as métricas, como que o modelo está se comportando. O drift, aqui é onde ele está comparando o dado que eu usei para treinar com o dado que está chegando agora. Então ele me mostra, né, como que ele está se comportando, e aí ele gera esses gráficos aqui, ó, que me ajuda a ter uma ideia. Ó. O roxinho, que está mais na frente, é o dado que eu usei para treinar. O azul é o dado que está chegando agora. Então tem uma distribuição totalmente diferente. Aí, além dele falar que tem essa distribuição diferente, ele já me fala ali aonde que está tendo maior impacto, né, quando eu estou olhando lá no intervalo de significância. Dentre as features que tem lá dentro, qual que mais mudou foi a idade. Então ele mesmo começa a comparar, falar a idade, que quase 25% das mudanças foi por causa da idade. E aí dos grupos de idade, os que mais sofreram mudança foi ali, ó, quando cresceu absurdamente lá, né, a idade de 18 a 25 e a de 39 a 40. E aquelas outros grupos começaram a diminuir. Então isso vai trazer um impacto no modelo. E esse impacto é esse 0,35 que vai cair a sua curiosidade por causa disso. Então ele vai monitorando o tempo inteiro. A gente já falou da explicabilidade, já falamos da performance, falamos da saúde. E a Analytics aqui, ele cria um dashboard até mostrando, já que eu estou olhando para risco de crédito, quantas transações eu estou dando crédito e quantas não por nível de confiança. Então eu consigo saber quanto que eu estou expondo, né, no banco ali no caso, que eu estou dando crédito onde eu não devia. Né? Muito bem. Eu vou voltar lá no projeto agora. Inicial. Última coisa que prometo, hein? Senão vocês vão... O último aqui que eu vou mostrar é da parte de IA generativa, né? Então eu vou lá no Prompt Lab, ele vem aqui nessa telinha, que vocês vão reconhecer, né? Tem lá onde eu posso passar a instrução, onde eu posso passar o exemplo, onde eu posso testar.
Eu tenho aqui a parte da biblioteca, então quando eu clico aqui, eu tenho acesso a diversos modelos. Vai ter lá o Granítica da IBM, tem lá o Yama, tem 2 versões do Yama, se não me engano, de 13 e de 70D. Tem, sei lá, o Mistral está aqui em algum lugar, ó. Então eu vou testando os modelos para ver qual está performando melhor para aquele caso de uso e com menor custo, né? Basta eu clicar. Em qualquer modelo que eu clicar, ele sempre traz a documentação do modelo. Como que ele foi criado, que dado que ele usou, como que ele se compara com os outros, todo o histórico. Todos que vêm para cá tem que ter essa documentação, né? Você pode fazer. Pode. Aí você passa qual a camada de dados, você vai adicionando e faz o ajuste. Que é o segundo botãozinho que eu não cliquei lá, o Fonitando, né? Aí aqui também tem a questão dos parâmetros, ó. Então ele me mostra tanto o código, que ele vai gerando por trás, e eu posso exportar, depois ele gera o notebook também, e as configurações. Então a questão de penalidade que eu vou dar, sequência, quantos tokens ele pode usar, se eu quiser configurar diferente, eu posso lá descer por top K, top e todas as configurações que a gente normalmente usa no prompt. Aquele guarda-rei que eu comentei, ó, se eu habilitar aqui, ele passa a olhar o dado de entrada e se tiver alguma coisa, ele vai travar, para de responder, e dá a mensagem lá, não vai responder. E eu tenho aqui também, a IBM coloca já disponível vários exemplos para o usuário se identificar ali o que ele quer fazer. Ah, eu quero fazer um resumo, então ele vai vir aqui procurar um de resumo, sei lá, onde que está o sumário, que eu acho. E aí já tem lá alguns exemplos. Ele está em inglês porque a minha máquina está em inglês. Se tivesse em português, ele abria já tudo em português, a navegação, que daí se tiver na Espanha, abre em espanhol. E aí aqui depende do modelo que eu estou usando, eu posso passar diferentes línguas. Se eu passar um modelo que só fala inglês e passar em português, não dá certo, né? Mas escolher, por isso que eu tenho a flexibilidade de escolher o modelo. E aí vou testando, ajustando, vendo se funcionou bem, se o número de tokens está bom ou não. É um controle que eu tenho que ter, porque senão começa a falar mais do que deve. Estou pagando, né? Eu controlo quantos tokens ele vai usar. E por aí vai. Ufa, perguntas? Eu gosto de falar, hein? Primeiro, agradecer. Não, prazer. Eu que agradeço. Nós temos uns 5, 10 minutos de perguntas fáceis. Tá? Eu só pediria que quem fizer pergunta se identificar em uma linha só. Obrigado, super esclarecedora a tua apresentação, foi muito legal. Não, a minha pergunta é, você deu ali o exemplo do modelo, você viu a coisa para evitar viés de gênero, que você falou aqui, que dá o parâmetro do masculino e tal. A minha pergunta genérica é se o Watson X tem você segue algum protocolo de risco, por exemplo. Sei lá, o cliente chega para vocês e fala, eu preciso saber o desempenho de equipes no home office, né? Se tem acende alguma sinal amarelo no sistema, no modelo, que diz, isso aqui pode te dar resultados, né? Enfim, como é que vocês trabalham dentro dos modelos? Não. Na verdade, assim, a gente dá a plataforma, e aí, como o cliente vai usar, a gente entende que ele tem a maturidade lá de como usar, né? Quando a gente vê que é um risco que a IBM está colocando, então, se a gente voltar no passado, a gente tinha um serviço na nuvem que era de reconhecimento de imagem. Você subia lá uma imagem, treinava e ele reconhecia. E aí aconteceu um caso lá super grosseiro, né, de identificar de forma totalmente errada, a IBM entendeu esse risco e tirou o serviço. Falou, não ofereço mais, ponto. Não impede de um cliente vir aqui e falar, eu vou criar meu modelo usando o notebook que está aí, subir um monte de imagem e criar. Pode, mas não é um serviço que a IBM ofereceu, ele fez por conta própria. O que a gente entrega é a plataforma. Aí esses riscos da questão do gênero é muito mais do ponto de vista da empresa não ter esse lado, né, de discriminação, de garantir que o modelo não está tendo esses vieses, né? Então a gente entrega as ferramentas para ele tomar esses cuidados. Mas cabe Ele não tem a semântica de gênero, não. Eu disse, esse gênero é importante, essa é a minha referência. Essa coluna é importante, esse valor, quer dizer, a decisão de onde você quer fazer o viés. Ele não vai ter a semântica. E às vezes a gente até pensa, poxa, é só tirar a coluna, não é?
remove esse problema, não tem mais problema. Quem já fez seguro de carro? Primeira coisa que ele pergunta, quem vai dirigir? E aí, não sei por que o masculino paga mais. Né? Se for 18 anos, então, vixe, nem faz o seguro. Tem uma pergunta. O Daniel perguntou: existe a necessidade de retreinamento dos modelos ao longo do tempo? Ou não ocorre deterioração do modelo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, sempre ocorre deterioração, principalmente nos modelos tradicionais. Né? O modelo tradicional, com o passar do tempo, tende a se deteriorar, porque vai mudando o perfil dos dados que estão chegando, o perfil do cliente, o perfil do que eu estiver analisando vai mudar, fatalmente. Curiosidade, quanto tempo vocês acham que dura o modelo de fraude no mercado? Cria um modelo de fraude, detecção de fraude, pôs lá em produção. 1 semana. 1 semana tem que tirar do ar e pôr outro. Né? Então, né, 100 dias de dados, acho que já terminei, começa o próximo, né? Já começa o outro. Então, vai deteriorar. Então, o que a ferramenta ajuda ali, principalmente quando eu estou monitorando, é já detectar que ele começou a cair para voltar lá para a esteira de novo. Né? No LLM, a gente também faz isso. Então, quando eu falo lá do tuning que você perguntou, né? Muitas situações eu vou ter um modelo genérico, por exemplo, está lá falando de RH, mas ele fala de RH genérico. Cada empresa tem as suas próprias regras, suas próprias normas. Então, se eu pegar esse meu material de normas específico da minha empresa e fazer um tuning para esse modelo que já fala de RH, ele vai passar a ser mais assertivo sobre as regras da minha empresa. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu estou criando uma nova versão do modelo, a IBM não tem acesso, porque é um modelo que tem dado seu. Isso é sempre bom a gente destacar, né? É sempre essa questão o dado é propriedade do cliente, é onde está o valor. Sempre você já deve ter ouvido falar aquela questão do dado é o novo petróleo, né? Só não fala qual que é o trabalho de fazer virar dinheiro mesmo, né? É exatamente a mesma coisa. Mas a IBM não tem acesso. E aí você começa a ter novos modelos. Vou pegar um bom exemplo, porque você faz fine tuning, aí muda as suas regras de RH, muda os valores, você tem que fazer um fine tuning para fazer o update do modelo, porque o mundo mudou. Né? Eu acho que é bem por aí. Ana, você quer? É só por causa do pessoal que está online. Ana Reale, a detecção que você faz para determinar que precisa um fine-tune, por exemplo, o modelo de risco, que é 1 semana, né? Que você tem. Isso daí, você tem uma detecção automática baseada no drift que você estava mostrando, ou no desempenho? Como é que você decide, ou é o cliente que decide e fala assim, acho que está saindo do meu padrão e eu vou retreinar? É sempre o cliente. A gente vai avisando, mas é o cliente. E essa parâmetro de 1 semana que a gente escuta no mercado quando conversa com os principais clientes, os bancos. Aí eles falam dos desafios ali, né? Sempre acham um jeito. Sempre fala que o brasileiro é criativo. Muito bem, acho que a última pergunta, online ou aqui, lá no fundo. Bom, sou Arthur Jordão. Na verdade, por ser a última pergunta, eu tinha dúvida de fazer só uma. Não, pode fazer as duas. Se forem fácil. Questão da parte jurídica, quando você falou antes de disponibilizar um modelo de IA generativa, né? Você falou que tem a parte do copyright, de como o modelo foi treinado, mas você falou também que você verifica se o modelo não vai dar a resposta errada, né? E esse é o que eu vejo como um desafio na IA generativa, porque você não está discriminando entre um conjunto de categorias, né? Você está gerando algo, né? Isso a gente não consegue controlar, né? É complexo. Então, como que... Não é simples, mas basicamente assim, quando eu estou olhando modelos open source, isso é mais difícil ainda, porque eu não tenho controle nem de que dado foi usado para treinar. Quando eu estou olhando o modelo da IBM, aí sim tem toda aquela, vamos dizer assim, segurança da hora que a IBM está criando. Então, desde escolher direito os datasets, tratamento que vai fazer, passa pelo time jurídico da IBM para provar que vai usar, pode usar esse dado ou não pode usar esse dado. E aí sim vai lá para a esteira de treinar, que treina exatamente dentro do watsonx para criar os modelos generativos, né? Esses modelos sim têm um controle muito maior. Mas na hora de controlar a resposta, eu consigo saber que ele não vai estar usando dados proprietários, ou que não vai estar tendo viés, porque eu garanto que a forma como ele foi treinado não tem dado desbalanceado para trazer esse viés para dentro do modelo, mas aí, dependendo do prompt que eu fizer, ele pode ainda trazer, né? Imagina lá o tal do RAG, né? Estou indo buscar uma resposta num repositório. Eu já comecei a falar com clientes que eles falam que esse repositório cresceu tanto que ele começa a se perder entre os documentos e mistura documentos que não era para ter misturado.
né? Então, tem outros desafios. Eu falei ali, mas ó, a métrica de avaliações, na hora que a gente olha o LLM, é totalmente diferente, mas eu faço as mesmas coisas, ele captura os mesmos dados, né, de métricas de avaliação do LLM, põe no mesmo dashboard, questão do throughput, a mesma coisa. Um outro que eu não mostrei, que o RStudio também está aqui dentro, ele abre o RStudio via web, ele é exatamente igual, a única diferença é que a gente já usou o R, ele tem 4 pedaços, né? 4 quadrantes, vamos dizer assim, onde eu ponho o código, onde sai o resultado, onde tem as variáveis e onde tem os packs que eu instalei, os arquivos. Uma dessas pastinhas que aparece aqui vai direto no meu Object Store para pegar aqueles dados que eu coloquei aqui dentro. Só isso, de diferente. Bem, queria terminar agradecendo, pedindo de novo ao Fábio. Prazer. Obrigado. A gente agora, quem estiver aqui, a gente vai ter um café aí. Esse aqui é o primeiro do semestre, então ele é reforçado, certo? O primeiro aqui, né? Não, eu vou falar só mais uma coisa. E aí, por favor. Eu acho que não preciso desse, mas o que eu vou falar, né? Ó, o ambiente nuvem da IBM, ele é acessível a todos, então dá para usar mesmo durante a aula. A gente tem um site chamado Skill Builder. Esse site tem vários treinamentos disponíveis, seja de código, seja de ferramentas, e não só da IBM, tem de outras lá dentro também. Então vale a pena dar uma olhada lá. Depois, se precisarem, eu passo também um passo a passo de como vocês conseguirem ter acesso ao ambiente, porque todos os serviços da nuvem da IBM, vou até abrir rapidinho aqui, ó. Eu vou lá no catálogo da nuvem, por exemplo, e vou olhar lá, por exemplo, serviço de inteligência artificial, né? Então eu tenho lá um monte de serviço para inteligência artificial. Desde o assistente, que você falou que já usou um pouquinho, o Watson Studio, que é esse que eu estava usando agora, tem o Machine Learning, que eu usei em algum momento, tem o Code Assist, tem vários. Qualquer um desses serviços que eu vou clicar e criar, ele sempre vai me dar a opção de onde que eu vou subir esse serviço, ou seja, a região, pode ser lá na Ásia, ou aqui mais perto. E aí eu tenho uma camada sempre fria aqui, ó. Essa camada fria, ela não me dá limite de restrição de features lá dentro. Ele dá tudo. O que eu tenho de limite é o ambiente que eu posso usar, ele não coloca todos os ambientes disponíveis, e quanto tempo eu posso usar. Então, quando eu estou falando ali de modelo, eu posso criar ali usando, durante 30 dias, 10 capacidade Unity. Então, dependendo do ambiente, se eu pegar de um core, das 10 horas virou 20 de processamento, né? Se eu pegar o serviço do Machine Learning, só para vocês verem, o Machine Learning é o que olha para os modelos generativo e com auto IA. E pôr o modelo em produção é esse serviço que usa, né? Ele está aqui embaixo. E aí eu posso usar 20 capacidade de horas de processamento do auto IA e 50 mil tokens por mês de graça. Dá para brincar um pouquinho. Ou não, né? Dependendo do que você fizer, pode gastar rápido. Mas dá para testar, brincar, fazer algumas coisas. E aí eu posso passar um passo a passo de como vocês conseguem usar essa camada free sem ter que pôr o cartão de crédito. Uma boa palavra para terminar a apresentação. Tá? Obrigado, Fábio. Nada, é um prazer. Precisando, eu estou à disposição. Tá bom. Qualquer coisa, contato também passa por mim aqui, tá? Obrigado a todos e todas. Nada, isso.